Nós queremos saber do senhor, e o senhor deve ter visto que o consumidor ficou mais apreensivo desde as primeiras notícias a respeito de intoxicação por metanol colocado em bebidas alcoólicas. Primeiro, qual é a orientação para as pessoas? Porque é difícil saber, depois que já tomou, a dose pode ter sido fatal, inclusive. Qual a orientação nesse momento para não causar pânico, mas ao mesmo tempo para as pessoas estarem atentas a uma possível contaminação da bebida que estão tomando em algum restaurante, algum local, ou mesmo que compraram e levaram para casa? Olha, a gente sabe que essa é uma situação que, de modo geral, é muito difícil de controlar. Quer dizer, a gente vai a estabelecimentos, restaurantes, bares, lanchonetes, a gente tem sempre um controle muito precário, né, da qualidade, do manejo, né, e do tipo de bebidas que são usados aí para os nossos drinks e assim por diante. Agora, alguns cuidados podem ser feitos a partir da rotina tradicional dos consumidores. Então, em primeiro lugar, desconfiar das situações atípicas, não é? Quer dizer, bebidas que estão sendo vendidas, comercializadas abaixo do preço. Vendedores, comerciantes que sejam novos ou que não tenham tradição de vender naquela praça, de vender para aquelas pessoas ou de vender aquele tipo de produto, que mostrem alguma espécie de precariedade. Quer dizer, não é a hora de tomar um drink num lugar que você nunca viu, numa barraquinha, numa venda em porta de estádio ou qualquer coisa dessa natureza. Quer dizer, é hora de reforçar o vínculo de consumidor com aqueles estabelecimentos tradicionais. Para quem compra a garrafa, vamos dizer, o produto em si, para manejar, para usar em casa e tal, tem aqueles cuidados tradicionais de combate aos produtos pirateados. Então, olhar os lacres, olhar a integridade física da garrafa, se ela dá as impressões de que de fato ela é íntegra, ela não está sendo reutilizada, qualquer coisa dessa natureza, procurar algum erro nos dados visuais, nas informações visuais da garrafa, na caixa e assim por diante. Então, a gente sabe que essas coisas não resolvem totalmente, mas elas são indícios importantes. E é para qualquer bebida ou para destilados, por exemplo, vinho, cerveja, também é preciso ter esse cuidado? Há algum registro de mistura de metanol? Veja, olha, o problema do comércio ilegal de bebidas é um problema amplo. Então, a gente tem fraudes de várias formas e várias espécies. Nesta crise que nós estamos vivendo agora, que é a crise da contaminação do metanol, a gente não tem incidência ainda de que isso tenha acontecido com cervejas e vinhos, né? Os gaúchos aqui, que são apreciadores dos vinhos, podem ficar tranquilos, aparentemente, em relação aos vinhos. Também vale ressaltar, nós não temos casos relatados ainda no Rio Grande do Sul. Então, a fraude que a gente identificou neste caso, é importante ressaltar que isso é profundamente dinâmico, a gente tem o tempo todo recebido informações, novos casos, está sendo olhado minuto a minuto, mas as informações que nós temos até agora são de falsificações de bebidas destiladas. Bom, nós tivemos casos graves de morte em São Paulo e Pernambuco. O senhor lembrou, no Rio Grande do Sul ainda não temos, mas estamos todos, claro, com a pulga atrás da orelha, como nós costumamos dizer. Tem alguma coisa que o consumidor possa fazer? As pessoas nos perguntam aqui, tem algum reagente que pudesse, digamos, o dono do bar lá, botar na bebida numa amostra para ver se está ok ou se ela foi batizada? Alguma coisa que possa se fazer, porque não tem cheiro, não tem cor diferente. Então, cria-se essa incerteza em relação às pessoas e já se percebe uma redução no consumo de drinks preparados com essas bebidas destiladas, porque as pessoas estão verdadeiramente com medo. Olha, veja, a primeira coisa que preciso dizer é, do ponto de vista da saúde, quer dizer, uma vez identificado qualquer padrão anormal, o consumidor, a consumidora devem imediatamente procurar a rede de saúde. Então, não se deve tentar nenhuma solução caseira. Esse é um produto bastante tóxico. O metanol é um produto agressivo. A gente tem visto, além dos casos que levam ao óbito, casos de danos corporais graves, como danos ao nervo óptico e assim por diante. Então, sentir uma dor de cabeça diferente, sentir alterações visuais, sentir uma dor estomacal, que é um sintoma bastante relatado pelos pacientes, deve-se imediatamente ir ao sistema de saúde e lá alertar que se imagina, contar a história, né, das últimas horas. Olha, ontem eu fui em tal lugar, tomei um drink, qualquer coisa assim, porque isso vai alertar um protocolo específico da rede de saúde. Depois, não existe nenhuma solução de teste que esteja validada e preparada para ser usada no mercado, né?
das universidades, tem gente agora, né, apresentando possíveis reagentes, coisas dessa natureza, mas não tem nada que esteja validado, autorizado e que possa ser usado, vamos dizer, no dia a dia. De modo que o nosso controle vai ser esse controle ainda, vamos dizer, muito tradicional do consumidor, de cuidado com o fornecedor, cuidado com o tipo de produto, cuidado com os locais e com as condições de manejo, né, de oferecimento aí desses serviços, desses produtos. Secretário, vocês ainda no início da semana emitiram uma orientação para todo o país para que todos os casos, denúncias, investigações sejam reportados, né? Inclusive nos PROCONs. Vocês já têm um número? Vocês receberam muitos relatos? Muito bem, Alice, isso é super importante, porque vale lembrar isso, quer dizer, esses problemas dessa natureza, intoxicações, problemas sanitários dessa natureza, eles são sempre controlados no nível local, não é? Então, cabe tanto as polícias locais, em caso de crime, mas a vigilância sanitária, os órgãos de controle local. Qual que é o papel do ente federal aqui, da União? É coordenar as ações e buscar a repressão das atividades criminosas que sejam transestaduais. Então, o nosso trabalho de sexta para cá é conseguir ter informações muito rápidas para preparar a rede de saúde, né? Então, por exemplo, apareceram há 2 dias casos em Pernambuco. Então, a rede de saúde de Pernambuco tem que estar mobilizada para essa situação que é nova. Vejam, para vocês terem ideia, esse tipo de contaminação é uma contaminação rara. A média anual de pessoas contaminadas por metanol é de 20 contaminações por ano. Nós agora, só nessa crise, já temos, né, suspeitas, pelo menos, de mais de 45 casos em pouco mais de 3 semanas. Então, nosso primeiro papel é monitorar e poder permitir que o sistema de saúde, depois que o sistema de vigilância e de proteção funcione, né? Os estabelecimentos possam ser recebidos, possam ser notificados e assim por diante. Os casos que a gente tem relatados agora são casos em Pernambuco e em São Paulo, né? Nós não temos casos relatados em outros estados. Aparecem suspeitas, o que é natural, não deve gerar pânico. Quer dizer, o sujeito chega num hospital com condições clínicas que indicam que possa ter havido uma contaminação, é natural que o hospital faça e deve fazer o teste para avaliar se tem uma contaminação com metanol. Mas muitas dessas suspeitas não se confirmam. Então, mesmo no que a gente tem acompanhado das denúncias de consumidor, o que a gente tem até agora são casos em Pernambuco, poucos casos, e casos aí numa escala um pouco maior, né? Embora é importante dizer ainda, né, poucos casos para o tamanho de São Paulo, casos um pouco maiores em São Paulo. Secretário, em relação à COP30, mudando um pouquinho de assunto, a Senacom chegou a notificar o setor hoteleiro, né, um tempo atrás, e pediu esclarecimentos sobre os preços que estão sendo cobrados, um assunto que segue em debate. Como é que o órgão está atuando neste momento, neste assunto? Muito boa pergunta. Olha, vejam, primeiro para a gente entender um pouco o cenário, quer dizer, o Brasil é um país de livre mercado. A primeira ideia, a primeira regra é de que os estabelecimentos têm o direito de avaliarem seus preços, de organizarem as suas políticas comerciais. Então, a princípio, o fato dos hotéis e dos sistemas de hospedagem terem uma variação de preço a partir da demanda, isso é algo aceito e admitido pelo direito. O que o direito proíbe? O que a legislação do consumidor proíbe? Que esses aumentos se deem de forma abusiva, não é? Que a gente tenha situações em que você, por conta de uma ocorrência social qualquer, pode ser uma pandemia, pode ser no caso do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul enfrentou, né, a situação climática, né, grave há 2 anos, então, por uma situação social extraordinária, se abuse da capacidade, da possibilidade de aumentar os preços. Nesses casos, a legislação proíbe e permite a punição. O que nós estamos fazendo agora na Senacom? Em primeiro lugar, foi-se feita uma avaliação para ver se havia indícios de preços abusivos. E existem indícios de preços abusivos, como vocês sabem, né? Vocês acompanham na imprensa, sabem que, de fato, a situação da malha hoteleira em Belém é uma situação que inspira cuidados. O que a Senacom está fazendo agora é individualizar, esses estabelecimentos estão sendo chamados, notificados, individualizar as condutas para avaliar, nos casos específicos, quais são os estabelecimentos que estão praticando preços abusivos. Esses estabelecimentos poderão, se isso for verificado, ser punidos, né, com multas e outras punições que a legislação proíbe. Então, a Senacom agora está no momento de individualizar as condutas
e notificar esses hotéis, esses estabelecimentos, para que eles possam se explicar, mas para que, no limite, possa verificar essa situação, que é uma situação ilegal.